Como aferir a relevância da pesquisa científica realizada. Primeiro aspecto, imagine que você tenha um artigo científico publicado num periódico indexado, que são aqueles periódicos reconhecidos pela comunidade científica, e aquele artigo tenha um certo número de citações. Então, esse número de citações, o que queremos dizer com o número de citações? Quantos outros trabalhos ou quantos trabalhos publicados também em pesquisa ou em revistas indexadas citam aquele trabalho original. Então, quanto mais citações ou quão maior for o número de citações na literatura, mais relevante é aquele trabalho, aquela pesquisa para a comunidade, tá? Esse é o primeiro aspecto, o número de citações do artigo na literatura. O segundo aspecto é essencialmente um conceito relativamente novo chamado Altmetric. Ele não leva somente em considerações o número de citações na literatura, isso não é o fator-chave, mas sim o número de acessos realizados para se ler o artigo no website da revista, o número de referências ou número de vezes que o artigo ele é colocado nas redes sociais. Então você tem aí quanta atenção o artigo atrai da comunidade. Esse é o segundo aspecto. Então o primeiro aspecto é o número de citações, o segundo é o Altmetric, que eu acabei de falar. Agora eu vou passar então não para um artigo específico, mas para uma outra, aquilo que nós chamamos de métrica também, para avaliar, para determinar a relevância de um pesquisador dentro da comunidade. É o chamado fator H. E o que é o fator H? É também chamado de índice H ou Hirsch Factor, tá? Daí o H que dá o que atribui o nome ao referido fator, por causa do nome Hirsch. Foi quem estabeleceu esse tipo de métrica na pesquisa ou na literatura, tá ok? Então, em termos simples, o que é o fator H? É o número de artigos científicos publicados na literatura com citações maiores ou iguais ao referido número de artigos, tá? Exemplo, se você tem um artigo na literatura e esse artigo é citado uma vez, você tem o fator H1. Se você tem 3 artigos na literatura e você tem 3 citações, cada um deles, o fator H é 3. Se você tem 100 artigos publicados na literatura e o número de citações de cada um deles é pelo menos, isso é importante aqui enfatizar, pelo menos 100, dos 100 artigos publicados, tem pelo menos 100 citações em cada um deles, então o fator H é 100, tá ok? É um tema de alta discussão na comunidade, por quê? Porque o indivíduo, o pesquisador, a pesquisadora pode ter publicado um único artigo, só que esse artigo pode ter milhares de citações. Então, pode ser que a pessoa não tenha um fator H tão alto, mas ela tem uma contribuição específica e relevante de alto impacto na literatura que não é contemplado pelo fator H. Então esse aqui foi um vídeo sobre algumas métricas para você avaliar o impacto ou aferir o impacto da pesquisa científica. Se você gostou desse vídeo, tem curtido o nosso canal, peço aqui que vocês deixem um joinha, divulguem. Um abraço, se cuidem, até a próxima.